Bom, pessoal, bom dia a todas e a todos. Prazer estar aqui novamente com vocês. Nós, esta semana, passamos aí por momentos difíceis, né, aqui no Ceará e Fortaleza. O acidente aí do prédio, para nós foi, sem dúvida, um momento assim muito triste, mas ao mesmo tempo a gente viu a solidariedade da população, ajudando da maneira que podia. Preciso a gente celebrar que o Ceará tem um corpo de bombeiros de altíssimo nível, são nossos heróis, e é preciso sempre a gente lembrar disso e homenageá-los. Então, eu quero aqui hoje fazer aqui essa homenagem, não é, aos que estão lutando para salvar vidas e prestar também a minha solidariedade a todas as famílias que foram prejudicadas, sobretudo com a perda de familiares nesse acidente. Então, com essa reflexão, nós vamos aqui iniciar a nossa aula, que eu escolhi um tema importante, porque é um tema que sempre cai no Enem, que é assuntos de geografia física. Mas a geografia física não é aquela coisa decoreba, não é? É a geografia física que faz relações entre clima, vegetação, relevo, solo, tá? E é um pouco o que a gente vai fazer na aula de hoje. Vou aproveitar essa aula de hoje para fazer aqui uma grande revisão de geografia física e também leitura de mapas. É muito importante, não só para o Enem, mas para a nossa vida, a gente saber fazer leitura de mapa, ok? Então eu vou iniciar aqui o nosso debate mostrando o mapa mundi. Dá uma olhadinha aqui no mapa mundi, ok? Presta bem atenção. A primeira coisa que chama a atenção quando a gente vê aqui o mapa mundi é que o mapa mundi, ele revela de cara que existe mais terra ou mais oceano no nosso planeta. Oceano. Há mais águas do que terras, não é isso? Pessoal, são 510 milhões de quilômetros quadrados a superfície da Terra. Pois bem, desses 510 milhões, nós temos 150 milhões de terra, de continente, e 360 milhões de mar, de oceano, de águas. É por isso, não é, que o Guilherme Arantes fez aquela música, né? Água. Por quê? Porque o nosso planeta, 71% dele são águas e apenas 29% terras, ok? Vou repetir esse dado. 71% da superfície terrestre é formada por águas, apenas 29% por terras. Vamos de novo dar uma olhadinha no mapa. Nós temos 5 oceanos, concordam? Qual é o maior oceano existente no nosso planeta? É o Oceano Pacífico. Olha lá, está aqui o Oceano Pacífico, não é? Aqui e aqui, né? Porque nós temos um globo terrestre. Aqui é o Oceano Pacífico. É o maior oceano. Esse oceano que fica aqui entre as Américas e entre a África, a Europa, é o Oceano Atlântico, não é? Olha aqui Fortaleza, ó. Está aqui o Oceano Atlântico. É o segundo maior. Entre a África, a Ásia, a Oceania, eu tenho outro oceano, o Oceano Índico, né? Por causa da Índia, né? Daí o nome Oceano Índico. E eu tenho mais 2 oceanos. Aqui no Polo Sul, próximo aqui à Antártida, não é? Eu tenho o Oceano Antártico. E lá no norte, olha aqui, aqui é o Ártico. Eu tenho o Oceano Ártico, ok? Então são 5 oceanos. Qual é o maior, mais importante? O Oceano Pacífico, ok? Muito bem.
Vamos dar outra olhadinha aqui. Quantos continentes existem no planeta Terra? Quantos continentes? Vamos ver. Vamos contar. Aqui eu tenho a América. Presta atenção, hein? Há duas maneiras da gente dividir a América. Se eu utilizar um critério físico, espacial, eu vou dividir a América em três. Do México para o norte, está aqui os Estados Unidos, está aqui o Canadá, aqui é o Alasca, que é um estado dos Estados Unidos, aqui eu tenho a América do Norte, não é isso? Aqui, ó, eu tenho um istmo. O que é istmo? Istmo é um pedaço de terra que liga dois continentes. Como é o nome desse istmo aqui? América Central. Lembrando que a América Central tem uma parte de terra continental e eu também tenho uma parte insular. O que é insular? Ilhas. A América Central é formado, portanto, por uma parte continental e por essas ilhas, que a gente chama de Antilhas ou Ilhas Caraíbas, não é? Então, aqui é a América Central. E aqui nós temos a América do Sul, onde está o Brasil, ok? Então, aqui é o continente americano. Primeiro continente, América. Segundo continente, esse aqui, a África. Terceiro continente, a Europa, né? A Europa vai até aqui, ó. Aqui tem uma cadeia de montanhas que separa a Europa da Ásia. São chamados Montes Urais. Então, aqui é a Europa para oeste e aqui é a Ásia para leste. Dá para perceber logo de cara que o maior continente é justamente a Ásia, não é isso? Quando a gente junta aqui a Europa com a Ásia, a gente chama isso aqui também de Eurásia. Então, a Eurásia é formada por dois continentes. A Europa, que vai aqui até os Montes Urais, e a Ásia, que é o maior continente. Detalhe interessante, tem dois países que fazem parte da Europa e da Ásia. Tem dois países que fazem parte em dois continentes. Que países são esses? Quem disser aqui vai ganhar o livro, esse belíssimo livro de redação. Opa, falou primeiro. Muito bem, parabéns, mas ela falou primeiro, então ganhou o livro, viu, professor? Muito bem. Quais são os dois países que estão ao mesmo tempo na Europa e na Ásia? Olha aqui, ó, não diz que aqui passa os Montes Urais? Então, esse paísão enorme aqui, não é? Ele está tanto na Ásia, como está também na Europa. Este aqui é o maior país do mundo. Qual é ele? A Rússia. 17 milhões de quilômetros quadrados. Praticamente duas vezes o Brasil, né? Que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Bruno, mas qual é o outro país? O outro país é muito importante. Vocês estão vendo agora todo dia na televisão, nos telejornais, que está tendo um problema político muito sério lá. É a Turquia, não é? A Turquia, ó, é esse país aqui. Quase todo o país fica na Ásia, mas tem um pedacinho aqui que fica na Europa. A Turquia é, portanto, um país que ao mesmo tempo está na Ásia e na Europa, ok? Muito bem, então já falamos aqui de 4 continentes, estão faltando 2. Vamos ver que 4 são esses. Repete agora, que continente é esse? América, esse aqui. África, esse aqui. Europa, Ásia. E esse continente aqui, ó. E a Austrália é essa ilha aqui. Muito bem, é um país. Mas aqui eu tenho várias ilhas que também são países. São estados livres, independentes. Como é que eu chamo aqui essas ilhas a partir da Austrália e essas ilhas aqui no Pacífico? Aqui é a chamada
Oceania. Detalhe importante, algumas ilhas aqui, ó, essas ilhas que ficam acima da Austrália, não fazem parte da Oceania, fazem parte da Ásia. Olha aqui o Japão, não é? Olha aqui as Filipinas, olha aqui a Indonésia, fazem parte da Ásia. Da Austrália para a direita, para leste ou para o sul, é que eu vou ter muitas ilhas, muitos arquipélagos, e a gente vai chamar de Oceania. Atenção, está faltando um continente, nem todo mundo se lembra dele. Qual é o continente? A Antártida. Olha aqui a Antártida. Qual é o detalhe da Antártida? A Antártida é um continente gelado. Eu pergunto a vocês, tem algum país, tem algum estado organizado na Antártida? Não. Essas terras são do planeta. Essas terras são de todo o mundo. Cada país que quiser explorar a Austrália, a Antártida, pede permissão à ONU e pode ter aqui uma base de pesquisas científicas. O Brasil é um dos países que tem uma base de pesquisa científica na Antártida. Comandante Ferraz é o nome da nossa base. Então, tem vários países que têm bases lá de exploração científica. Não há terras pertencentes a nenhum país. São terras do mundo, são terras do planeta. Professor, Bruno, e lá em cima, lá no norte, lá não é o Ártico? Boa pergunta. É verdade, aqui é o Ártico. No entanto, o Ártico é formado por terras que já pertencem a vários países. Aqui na Rússia, aqui a Groenlândia, né? Essa ilha enorme, ela não é independente, ela pertence à Dinamarca. Aqui eu tenho o Alasca, né? Aqui não é um continente próprio. Essas terras estão em outros países. Então, a gente pode chamar de Ártico, mas o Ártico não é um continente. A Antártida, sim, porque é uma terra própria, é uma terra mesmo, né? Formada com uma camada de gelo em cima, mas é um continente. Está bem entendido isso? Presta atenção agora, que nós vamos falar de latitudes e longitudes. Sempre cai uma questão relacionada a esse assunto. Presta atenção, que é muito interessante a gente compreender isso. Vocês já aprenderam que existem linhas imaginárias que são traçadas para facilitar a localização sobre a Terra. Como é que a gente chama essas linhas imaginárias? Coordenadas geográficas. Vou repetir. São linhas imaginárias. Elas são criadas pelos cartógrafos para facilitar a orientação, a localização de qualquer lugar na Terra. Então, há linhas imaginárias horizontais e há linhas imaginárias verticais. Todas elas são as coordenadas geográficas. Agora me diz, como é que a gente chama essas coordenadas geográficas horizontais? A gente chama de paralelos. Vou repetir. As coordenadas geográficas horizontais, essas linhas imaginárias, a gente chama de paralelos. Essas coordenadas verticais, a gente chama de meridianos. Ok? Presta atenção agora. Existe um paralelo base, existe um paralelo que corta a Terra ao meio, horizontalmente. Não é? Como é que a gente chama aqui esse paralelo? Esse paralelo, a gente começa a contar a partir dele. É o Equador. Agora, qual é a distância de qualquer ponto sobre a Terra até o Equador? É o que a gente chama de latitude. Atenção agora. Os paralelos nos dão as latitudes. Por quê? Porque qualquer lugar que eu esteja aqui, eu vejo qual é a distância até o Equador, em graus. Essa distância de qualquer ponto sobre a Terra até o Equador
é o que eu chamo de latitude. Presta atenção, ó, isso é muito simples. Se eu saio daqui, aqui é um círculo, né? E vou até aqui, eu vou ter quantos graus? 90 graus. Se eu saio daqui e vou até o norte, eu vou ter quantos graus? 90 graus. Então, eu tenho 90 graus de latitude norte, 90 graus de latitude sul. Eu posso perguntar assim, quantos graus eu tenho de latitude? É um círculo, né, pessoal? Só você fazer isso aqui, ó. Tá, quantos graus eu tenho de latitude? 180 graus. Se eu começo a contar a partir do Equador, eu vou ter aqui 90 graus de latitude norte, eu vou ter aqui 90 graus de latitude sul. Todo mundo entendeu? Tá claro isso? Presta atenção agora. Além do Equador, eu tenho 4 paralelos extremamente importantes para a gente entender o mundo. A 23 graus e 27 minutos de latitude norte, cada grau tem quantos minutos? 60 minutos. Cada minuto tem quantos segundos? 60 segundos, ok? Então, a gente usa aqui essa numerologia, essa medida de latitude, que é grau e minuto. Cada grau tem 60 minutos. Então, se eu saio aqui do Equador e subo, eu vou chegar aqui em 23 graus e 27 minutos de latitude norte. Como é que a gente chama aqui esse paralelo? A gente chama ele de trópico. Trópico de Câncer. Se eu saio aqui do Equador, caminho 23 graus e 27 minutos ao sul, eu vou ter outro trópico. Como é que a gente chama esse trópico? Capricórnio. Não é isso? Muito bem. Se eu saio do Equador e vou a 66 graus e 33 minutos de latitude norte, eu tenho o círculo polar ártico. Mesma distância de latitude sul, eu tenho o círculo polar antártico. Bruno, por que esses paralelos? Por que essas latitudes são tão importantes? Porque são essas latitudes que definem as zonas climáticas da Terra. Quer ver? Vamos lá. Raciocina comigo. Entre o Trópico de Capricórnio, olha aqui o Trópico de Capricórnio, ele passa pela Austrália, ele passa pelo sul da África, olha aqui a ilha de Madagascar, passa pelo sul da África e vai passar aqui pelo Brasil, ó. Vai passar aqui pelo sul do Brasil, não é? Ok? Olha aqui o Trópico de Capricórnio. Aí eu tenho aqui o Trópico de Câncer, ao norte, tá vendo, ó? Passa pelo meio da Índia, passa aqui pela Indochina, né? Tá aqui o Vietnã, passa aqui pela Arábia Saudita, ó. Passa pelo norte da África e vai passar lá pelo México. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eu tenho uma zona climática. Que clima é esse? Tropical. Ok? O clima tropical é aquele que fica entre os dois trópicos. Então, as latitudes são muito importantes porque elas definem as zonas climáticas da Terra. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Entre o trópico e o círculo polar, tanto ao norte, círculo polar ártico, como saindo aqui do Trópico de Capricórnio, indo ao círculo polar antártico, eu tenho outra zona climática. Como é que a gente chama essa zona climática aqui? É o clima temperado, é a zona temperada. E eu tenho também outra zona climática, entre os círculos polares e os polos, não é? Até 90 graus, né? Entre 66 e 90 graus de latitude, tanto ao norte como ao sul. Como é que eu chamo isso aqui? Zona polar ou fria, ok? Então, de forma mais simplificada, eu tenho 3 grandes zonas climáticas da Terra. As zonas tropicais, entre os trópicos, as zonas temperadas, entre os trópicos e os círculos polares, e eu tenho as zonas frias ou polares,
que ficam entre os círculos polares e os polos, até 90 graus. Claro que existem vários outros tipos de climas. Aí eu posso fazer uma grande subdivisão. Quer ver uma muito conhecida? Se eu saio aqui do Equador e vou até 5 graus de latitude sul, 5 graus de latitude norte, eu vou ter a chamada zona equatorial. Então, ela está dentro da zona tropical, mas ela tem características próprias. Ela é mais quente, ela é mais úmida. Por isso que alguns autores preferem chamar essa zona até 5 graus de latitude norte, até 5 graus de latitude sul, de zona climática equatorial. Está bem entendido isso? Está bem claro? Todo mundo entendeu? Quem tiver dúvida, pergunta. Não deixa passar. Tá? Isso é fundamental para a gente poder entender clima, vegetação, relevo, boa parte da geografia física passa por esse mapa que eu estou mostrando aqui a vocês. Está bem entendido? Muito bem. Pessoal, vocês nas últimas semanas viram os incêndios que estão acontecendo no mundo todo, mas no Brasil em larga escala, principalmente na Amazônia, no Cerrado, mas também aqui, no Ceará, na Caatinga, né? Então, vamos tentar entender um pouco isso. Presta atenção. Vocês já aprenderam que o nosso planeta, que o planeta Terra, esse planeta aí, o nosso planeta, a nossa casa, ele faz um giro em relação ao Sol, não é isso? Como é que a gente chama esse movimento que o nosso planeta faz, não é? Uma elíptica, né? Faz um grande movimento em torno do Sol. Esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, para completar o movimento, leva quantos dias? 365 dias. É o que a gente chama de ano. Esse movimento é o movimento de translação, não é isso? Nosso planeta faz um grande movimento em torno do Sol. Ok, translação, 365 dias é o ano. Muito bem. Mas eu pergunto, o nosso planeta faz esse movimento parado ou o nosso planeta se desloca? Ele se desloca. Ao fazer esse movimento em torno do Sol, ele começa numa posição e vai se deslocando um pouquinho, o próprio planeta. Aí ele tem uma declividade, ele vai. Aí quando chega em 23 graus e 27 minutos, aí ele começa a fazer um outro movimentozinho até ficar retinho de novo. Aí vai, depois ele faz um outro movimento de 23 graus e 27 minutos do outro lado. Aí vai, volta para a mesma posição. Aí quando faz 365 dias, começa tudo de novo, ele volta a fazer o movimento, aí ele dá vai para o lado, né? 23 graus e 27 minutos, aí vai, volta para a posição normal, aí depois faz 23 graus e 27 minutos para o outro lado, depois volta para a posição normal. O fato da Terra ter esse declive, ele ficar de lado 23 graus e 27 minutos, é isso que define as estações do ano. É justamente esse movimento que a Terra faz, não é? Mudando, assim, ficando de banda, meio de lado, 23 graus e 27 minutos. Isso é que define as estações do ano. Por quê? Presta atenção. Vai ter um momento que a Terra vai ficar de frente para o Sol. Não é? A Terra não está virada, ela está de frente, não está virada os 23 e 27 minutos. Qual é a conclusão que a gente tira? É que nesse momento, o planeta Terra, dos dois lados, como é que a gente chama esses lados do planeta? Ao norte, hemisfério norte, ao sul, hemisfério sul. Os dois hemisférios estão de frente para o Sol, ok? Tá, mas aí vai ter um momento em que um hemisfério vai estar mais voltado para o Sol. E o outro lado
do planeta, do hemisfério, está mais na sombra, né? Ele não está tão de frente para o Sol. Aí ele vai, depois ele volta, ele vai ficar todo de frente para o Sol, os dois hemisférios. Aí depois ele muda e o outro lado vai ficar mais perto do Sol, 23 graus e 27 minutos, e aí aquele lado que estava mais perto vai ficar mais longe, vai ficar de costas para o Sol. Então são 4 posições que o nosso planeta fica em relação ao Sol. Por isso que a gente tem as estações do ano. No momento em que o nosso planeta está totalmente de frente para o Sol, ele não está virado aos 23 graus e 27 minutos, os dois hemisférios estão recebendo a mesma quantidade de insolação, não é? Isso é o que a gente chama de equinócio. Os dois, eco igual, né? Os dois lados estão recebendo a mesma quantidade de insolação. Quando tem um lado que está recebendo mais sol do que o outro, do outro hemisfério, isso a gente chama de solstício. Aí ele vai virar, já depois ele volta de frente para o Sol, os dois lados. Aí eu vou ter um outro equinócio. Aí ele vai continuar virando 23 graus e 27 minutos, vai chegar o momento que um lado vai receber mais sol. Aí vai ter de novo um solstício. Presta atenção. Eu vou mostrar agora para vocês nunca mais errarem, como é que são as 4 estações do ano. Sabendo uma estação, eu vou saber todas as outras. Presta atenção à dica que eu vou dar. Guarda a dica que eu vou dar. Não esqueça jamais. Quando vocês assistem filmes americanos no Natal, aquela festa bacana, as famílias fazendo o Natal, né? No Natal começa a nevar, não é, nos filmes americanos? Aí eles fazem aquelas brincadeiras na neve, né? Faz lá o boneco na neve, as crianças ficam brincando no gelo, não é? Lembre-se disso, no Natal, nos filmes americanos, neva. Ora, se neva, é porque está em que estação do ano? No inverno. Presta atenção agora para nunca mais esquecer. Se liga na dica que eu vou dar agora. Olha aqui os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Hemisfério norte. Muito bem. São 4 estações do ano. Se são 4 estações do ano, o ano tem quantos meses? 12 meses. Se o ano tem 12 meses, cada estação tem quantos meses? 3. Concorda? São 12 meses. São 4 estações do ano. Então, cada estação tem 3 meses. Bom, não precisa decorar. É só lembrar que normalmente a estação começa e termina entre o dia 21 e 23. Não precisa decorar se é 21, 22, 23. Cada estação tem um pouquinho de diferença isso. Mas guarda isso, é entre o dia 21 e 23. Pois bem, no dia 21 de dezembro, começa o Natal, começa o inverno no hemisfério norte. Lembre-se dos filmes americanos, só lembrar isso. Filme americano, em 21 de dezembro, normalmente por essa data, começa a nevar. Tem neve. Significa que no hemisfério norte, a partir de 21 de dezembro, até que dia? Mais ou menos 21 de março, né? São 3 meses, eu vou ter o inverno. Pessoal, se lá está acontecendo o inverno, é porque esse momento que lá está acontecendo o inverno é um momento de solstício ou de equinócio? Solstício. Só que o solstício está acontecendo no hemisfério sul. Porque se lá está nevando, se lá está no inverno, é porque aquele hemisfério norte está mais distante do Sol. É porque nesse momento o hemisfério sul está mais próximo do Sol. Portanto, isso é o que a gente chama de solstício. Ora, toda vida que um hemisfério estiver no inverno, o outro hemisfério estará no verão. Então, o verão no Brasil começa em que dia? 21 de dezembro. Porque lá no hemisfério norte estará no inverno. Se você gravar que no Natal neva
lá nos filmes americanos, você vai saber tudo. Vai saber o que acontece no norte e no sul. É só lembrar que quando um é inverno, o outro é verão. Quando aqui no hemisfério sul é inverno, no hemisfério norte vai ser verão. É sempre assim, quando um é o inverno, o outro vai ser o verão. Bruno, e quando é que eu vou saber o outono e a primavera? É uma questão lógica, presta atenção. Antes de nevar, quando neva, as árvores já têm que ter perdidas as suas folhas. Porque para a árvore aguentar a neve, ela vai tentar economizar a sua energia. Por isso que ela perde as folhas, para passar 3 meses sem chuva, porque quando neva não é chuva, é neve. Aquela planta vai sofrer muito no inverno. Olha como a natureza é sábia. Aí a planta, ela perde as folhas. Qual é a estação do ano em que as árvores perdem as folhas para poder aguentar o inverno? O outono. É aquela estação que aquelas folhas ficam no chão, não é? É as plantas se preparando para o inverno. Muito bem. Então é só lembrar, antes do inverno vem o outono, que tem quantos meses? 3. Cada estação tem 3 meses. Ok. Depois do inverno, vocês que acompanham as músicas, que leem poesia, depois do inverno vem aquela estação mais bonita. A neve vai embora, volta a chover, as árvores voltam a ter suas folhas, aparecem as flores, luminosidade, sol, chuva, a neve vai embora. O tempo fica bonito. Como é que a gente chama aquela estação? Primavera. E depois da primavera, aí vem aquele tempo com muita chuva, com mais calor, que é o contrário do inverno. Vem o verão. Ok? É o verão. É isso? Depois do verão, aí começa tudo de novo. As folhas vão ter que cair, se preparar, as árvores para o inverno. E depois do inverno, vai vir a primavera. E depois da primavera, mais quente, muita chuva, vem o verão, que é o contrário do inverno, né? Tem que ser 6 meses de diferença. E depois começa de novo o verão, e etc, etc. Tá bem claro? Vamos ver agora. Ok, vocês estão lá nos Estados Unidos, no Natal, você tem o inverno. 21 de dezembro, portanto, vamos botar 21 de dezembro tudo, é mais ou menos 21, 22, 23. Quantos meses tem de inverno? 3. Depois do inverno vem a primavera. Então, começa mais ou menos em que dia? 21 de março. Não são 3 meses? Então, a primavera vai terminar lá para o dia 21 de junho. Aí começa o verão. O que é que caracteriza o verão? É a época mais quente e também a época de mais chuva, em regra. Claro que em todo lugar tem uma exceção, mas em regra é isso. Ok, então o verão começa no dia 21 de junho e vai até o dia 21 de setembro. Depois do dia 21 de setembro, 3 meses se passaram, aí vai ter o quê? Aquela estação que se prepara para o inverno, as folhas caindo, as árvores se preparando para o inverno, vem o outono. E depois do outono, o inverno. Aí começa tudo de volta. Quando está inverno no hemisfério norte, o que é que está acontecendo no hemisfério sul? Verão. É por isso que aqui no hemisfério sul, o verão começa mais ou menos em que data? 21 de dezembro, época das férias, né? Aqui no hemisfério sul. Aí, o verão vai de 21 de dezembro até mais ou menos 21 de março. E aí é que começa o outono, não é isso? Outono, 21 de março a 21 de junho. Aí começa o quê? Inverno. Não é isso? O inverno vai de 21 de junho a mais ou menos 21 de setembro. Aí depois do inverno vem a primavera. Guardou aí, ó. Pensa no Natal, lá nos Estados Unidos, inverno.
Aí aqui vai ser verão. É só lembrar o que é que vem antes do verão, o que é que vem depois do verão. O que é que vem antes do inverno, o que é que vem depois do inverno. Lembra dessas imagens que eu estou passando para vocês. Folhas caindo, se preparando para o inverno. Isso vai ser o outono. Muito quente, muita chuva. É o verão. Se lá é inverno, aqui é verão. Aí eu sabendo que aqui é verão, eu sei o que vem antes, eu sei o que vem depois. E eu nunca mais vou esquecer as 4 estações do ano, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Alguma dúvida? Tudo bem? Se tiver dúvida, diz. Está claro? Muito bem. Dito isso, vamos ver. Depois eu volto para esse mapa, que é o mapa dos biomas do Brasil. É um mapa que cai muito no Enem. Daqui a pouco eu volto para ele. Presta atenção agora. Quando você acorda, abre a janela, vê o sol ou vê a chuva, você está falando de clima ou de tempo? Uma coisa é o clima, outra coisa é o tempo. Tempo é quando a gente percebe aquele momento na natureza. O momento apresentado na natureza é o tempo, que pode ser um tempo frio, pode ser tempo de chuva, um tempo de sol. Então, aquela análise diária, não é? É o tempo. Quando eu falo de um tempo observado num local durante 30 anos no mínimo, não é? Aí eu já estou falando do clima, ok? Então, para ser clima, eu tenho que estar falando de um espaço maior, numa observação de muito tempo. Para eu falar, bom, o clima aí é tropical, o clima aí é equatorial. É diferente de eu olhar a janela e dizer, o tempo hoje está nublado, o tempo está chuvoso, o tempo está com sol. Isso aí é tempo. Clima é um espaço maior, com a observação de muitos anos, no mínimo 30 anos, para eu poder deduzir que o clima é X ou o clima é Y. Está claro isso? Muito bem. O clima, ele depende de muitos elementos. Muitos elementos compõem o clima. O que é que compõe o clima? Não é só um aspecto, são vários aspectos. Um deles, a radiação solar. Tem locais do planeta que a radiação solar é maior, outras menor, não é? Temperatura compõe o clima. A precipitação, a chamada pluviometria, né? O que é a pluviometria? Chuva. A pressão atmosférica, o peso que o ar tem em cima do planeta. Isso é que é pressão atmosférica, não é? Presta atenção, ó. Se eu tenho uma montanha e eu tenho aqui uma planície, uma área mais baixa, onde é que a pressão é maior? Onde é que o peso do ar vai ser maior? Em cima da montanha ou em cima da planície? Aqui tem mais ar do que aqui, não tem? Na montanha, eu tenho uma pressão mais baixa. Na superfície, eu tenho uma pressão mais alta, né? Eu tenho mais ar, então a pressão vai ser mais alta. Então, nos locais de maior altitude, a pressão é menor, né? Eu vou ter menos ar em cima do que se eu tiver numa área mais baixa, numa superfície, né? A área mais baixa, a pressão atmosférica é... Tá claro? Umidade é a quantidade de água que eu encontro na atmosfera. Ok? Alguém aqui já foi a Brasília? Muito bem. Brasília tem uma situação interessante. O centro-oeste, de uma maneira geral. Lá a umidade é muito baixa. Eu vou encontrar pouco ar, pouca umidade, pouca água na atmosfera. Não é? Por isso que quando a gente vai a Brasília, numa época mais seca, a gente fica com os lábios rachados, os olhos ficam ardendo. Por quê? Porque é pouca umidade. Em locais de mais umidade, eu não já tenho esse problema. Então, também a umidade, não é, é um dos elementos do clima, ok? Então, dá uma olhadinha aí. Lembrem-se que o clima, ele depende da radiação solar,
da temperatura, da precipitação, da pressão e da umidade. Isso aqui compõe o clima. Não é que isso aqui vá interferir no clima, isso aqui já é o clima. Agora, eu tenho determinados fatores que influenciam o clima. Não é que isso aqui compõe o clima, mas interfere no clima. Vamos ver lá. Latitude. Lembra? Dá uma olhadinha aqui de novo no mapa mundi, pessoal. Me diga uma coisa, a latitude influencia ou não no clima? As latitudes altas, olha aqui, aqui é 90 graus de latitude norte, aqui 90 graus de latitude sul. Eu tenho 180 graus de latitude. Quanto mais alta a latitude, a temperatura será mais baixa, não é não? Ó, quanto mais baixa a latitude, aqui é 0 grau, o Equador, ó, 0 grau de latitude. Quanto mais baixa a latitude, a temperatura será mais alta. Então, a latitude influencia o clima. Ela não faz parte do clima, mas ela influencia o clima. Todo mundo entendeu? Vamos ver outro fator. A altitude. Ora, se a área é mais alta, ela tenderá a ser uma área mais fria ou mais quente? Mais fria. Não é isso? Nas montanhas, o clima é mais frio. Né? As grandes montanhas, o Everest, lá no Himalaia, o Monte Branco, lá na Europa, o McKinley, lá nos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá, não é? Ou então lá nos Andes, a área é tão alta que chega a ter gelo, não é isso? Então, quanto maior a altitude, a temperatura será mais baixa. Os locais mais baixos, eu vou ter uma temperatura mais elevada. Então, é um fator que influencia o clima. Outro fator, a maritimidade e a continentalidade. O fato de ter uma área no litoral, isso influencia ou não o clima? Presta atenção, ó. Está aqui Fortaleza. Fortaleza é quente? É. Mas a nossa temperatura média aqui é 32, 33, mais alta, né? 33, 34 graus. Dificilmente aqui passa de 35 graus. Por que que Fortaleza está quase no Equador, hein? Nós estamos a 3 graus de latitude sul. Fortaleza é quase equatorial, não é? 3 graus de latitude sul. Era para ser muito quente Fortaleza. Mas é mais quente Fortaleza ou Sobral? Sobral, Crateús, Juazeiro. Por quê? Porque aqui nós temos o mar. O fato de existir mar, a maritimidade, traz muitas brisas, não é? E isso faz com que as cidades litorâneas tendem a ser menos quentes do que as terras interiores, por dentro do continente. Tá, ok? As cidades litorâneas são muito influenciadas pela maritimidade, pelo mar. Isso é muito positivo para diminuir os efeitos da temperatura. Muito bem. Massas de ar. Pessoal, existem verdadeiras estradas, não é? No espaço. As massas de ar, elas se deslocam frequentemente e constantemente. Elas têm movimentos regulares. Essas massas de ar são decisivas para a temperatura, para as chuvas. Presta atenção. Normalmente o ar se movimenta saindo de uma pressão mais alta ou de uma pressão mais baixa. Quando a pressão está muito alta, né, o peso está muito grande do ar, essa massa tende a se deslocar. Se deslocar para onde? Para um local onde a pressão é menor. Então, as massas de ar, os ventos, se deslocam de locais que têm pressão alta, a pressão tão alta que se obriga a sair, aquele ar sai. Vai procurar locais de pressão mais baixa. Então, as massas de ar são decisivas para a temperatura e para o clima. A mesma coisa a vegetação, a mesma coisa o relevo. As correntes marítimas, presta atenção, ó.
Vocês estão vendo agora esse problema que nós estamos passando agora no Nordeste, das manchas de óleo? Estão vendo, né, na televisão? As pesquisas estão mostrando que possivelmente aconteceu alguma coisa aqui, né, no alto mar, mais ou menos por aqui, entre Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, alguma coisa aconteceu aqui. Por quê? Porque aqui nós temos uma corrente marítima, é como se fosse assim uma estrada dentro do mar, né? Corrente marítima que vem lá da África. Quando ela chega aqui no Brasil, tem uma corrente que sobe e tem uma corrente que desce. Por isso que os 9 estados nordestinos foram manchados por esse óleo, porque essas correntes tanto levaram até o Maranhão, passando aqui pelo litoral cearense, Piauí, que é pequeno, como também desceram. Hoje estão mais aqui na Bahia, Sergipe, Alagoas, porque você tem uma corrente marítima aqui, tem uma corrente marítima aqui. Então, o mar, ele tem correntes marítimas que influenciam muito o clima. Se forem correntes frias ou correntes quentes, geram uma influência muito grande no nosso clima. Ok? E, muito importante, a ação antropogênica. O que é a ação antropogênica? Do homem, né? Antropó, né? Homem. Então, nós, seres humanos, influenciamos na natureza na questão climática. Já demos uma aula aqui, né, no início do semestre, ou no final do primeiro semestre, onde a gente mostrou isso, né? Me diz aí quando que o homem age para influenciar o clima, por exemplo. Qual é a ação humana que influencia o clima? Poluição. De que tipo? Industrial, poluição dos automóveis, o lixo, não é, que a gente joga nos lixões erradamente. O que mais? O que mais? Os gases de efeito estufa que são jogados na natureza, né? Quando eu faço desmatamento, quando eu faço incêndios, tudo isso vai ter consequência no clima. Olha uma coisa muito interessante. Vamos olhar aqui o Brasil. Presta atenção, ó. Aqui é a Amazônia. Dá uma olhadinha aí na Amazônia. A Amazônia representa 45% do Brasil. 45% da superfície terrestre, ok? Guarda aí a Amazônia. Agora olha aqui para o mapa mundi. Presta atenção. Uma coisa é ser quente, outra coisa é ser seco. Não tem nada a ver quente com secura. Normalmente é o contrário. Quando o local é muito quente, chove mais ou chove menos? Chove mais. Então não tem nada a ver quente com seco. Quente é a temperatura. Presta atenção. Se a temperatura é alta, vai acontecer o quê? Uma maior evapotranspiração. A evaporação, ó, acontece principalmente no mar, não é? As chuvas vêm principalmente do mar. Por quê? Porque há uma evaporação dessa água, ela vai virar vapor. Quando esse vapor d'água que sai dos oceanos chega lá no espaço, vai encontrar um clima mais frio. Quando encontra o clima mais frio, acontece a precipitação. Está claro isso? É por isso que a zona equatorial é a zona que chove mais. Por quê? Porque é a área mais quente. Se é a área mais quente, a evaporação é maior. Como também a transpiração. As árvores são como nós, seres humanos. As árvores transpiram. Sai vapor d'água das árvores, ok? Quanto mais árvore, mais chuva. Ok? Quanto mais árvore, mais chuva. Por quê? Porque a evapotranspiração é grande. Locais desérticos, onde houve grande desmatamento, a tendência é chover menos. Presta atenção agora, um detalhe muito interessante que eu vou mostrar para vocês. Muita gente pensa que os desertos
os desertos estão nas áreas mais quentes, né? Não tem nada a ver. Preste atenção, ó. Onde estão os mais importantes desertos do mundo? Vamos começar por aqui. Aqui é a Austrália. Aqui tem um chamado deserto australiano, também muito conhecido com o nome de um restaurante que vocês conhecem, de comida australiana, que tem aqui nos 2 shoppings aqui em Fortaleza, no Iguatemi e no Rio Mar. Outback. Não é Outback? Outback é o nome do deserto aqui da Austrália, também chamado deserto australiano. Ó, a Austrália, quase toda ela, fica em zona tropical ou temperada? Temperada, ó. A maior parte da Austrália fica em zona temperada, pois aqui tem um grande deserto. Aqui, ó, zona temperada, né? No sul da África, aqui na Namíbia e na África do Sul, eu tenho um grande deserto. Como é o nome dele? Kalahari. Kalahari, é um dos maiores desertos do mundo. Aqui no norte da África, olha aqui. Aqui é zona temperada, tá vendo, ó? Tá aqui o trópico de Câncer e o Círculo Polar. Aqui, ó, eu tenho o maior deserto do mundo, deserto do Saara, ok? Aqui, ó, na China, entre a China e a Mongólia, zona temperada. Eu tenho um grande deserto, o deserto de Gobi. Claro isso? Agora vamos para cá. Olha aqui, Chile. Aqui no Chile, eu tenho o deserto, que não é o maior do mundo, mas é o que menos chove. Praticamente não chove lá. É o deserto mais seco do mundo. Deserto do Atacama. Zona temperada. E aqui, ó, no México, tá vendo aqui? Aqui é o trópico de Câncer. Eu tenho o deserto Sonora. O deserto Sonora é um grande deserto e fica também na zona temperada. Presta atenção agora. Vem cá. E o sul do Brasil? E o sudeste? Você pega ali essa região, ó. Aqui poderia ser um deserto, porque está em zona temperada, não é isso? Por que que aqui não tem deserto? Pelo contrário, aqui chove muito. Sabe por quê? Porque massas de ar levam a umidade que sai da Amazônia. As florestas não transpiram? 82% da Amazônia é de árvores. Ainda nós temos uma grande quantidade de árvores na Amazônia. Apesar das queimadas, não é? Apesar do desmatamento, nós temos ainda 82% de floresta em pé. Essa floresta transpira. Essa umidade que sai da floresta amazônica, há um movimento aqui de massas de ar que levam para o sul e sudeste. Por isso que lá chove bem. Se nós acabarmos com a Amazônia, se nós desflorestarmos a Amazônia, vai ter grande seca no sul e no sudeste, onde está boa parte do PIB, da economia brasileira, da agropecuária do Brasil. Entenderam isso? Então, os desertos estão principalmente em zonas temperadas da terra, não são nas zonas mais quentes, porque, em regra, se a zona é quente, chove mais, porque a evapotranspiração é maior. Está entendido isso? Está claro? Pois vamos lá. Aqui é um exemplo das massas de ar, as que são mais influentes no Brasil. Equatorial Atlântica, né? Aquela massa de ar que vem lá do Oceano Atlântico, nas zonas mais quentes. Se as zonas são mais quentes, a umidade vai ser maior ou menor? Presta atenção, o que é umidade? Quantidade de água na atmosfera. Se a área é mais quente, a umidade vai ser maior ou menor em regra? Maior. Se é perto dos oceanos, né? Se é numa floresta, a umidade é grande. Então, essa massa de ar tem uma grande influência no Brasil. Tropical continental, quente e seca. Não é? Massa polar atlântica, lá no sul, vocês assistindo televisão, aí a pessoa diz lá, o cara, apresentador do jornal, está vindo uma massa fria.
Essa massa fria vai pegar Rio de Janeiro, São Paulo, vai ficar mais frio lá. Essa massa fria vem da onde? Da Antártida, né? Vem do Polo Sul. Influencia o clima do sul e do sudeste do Brasil. É essa massa polar atlântica. Então, presta atenção para o Brasil. O Brasil é o país de maior biodiversidade no mundo. Olha que eu estou falando uma coisa muito importante. O que é biodiversidade? É a presença de animais e vegetais. Não há nenhum país no mundo que tenha tantos animais e vegetais como o Brasil. Por que o Brasil é assim? Porque o Brasil tem uma grande diversidade climática. E a maior parte do Brasil fica na zona tropical. Zona tropical, em regra, é quente e chuvoso. Quando você tem muita chuva, isso propicia muita vida, muita espécie de vida. E calor do mesmo jeito. Então, quanto mais calor e mais água, mais vida. É por isso que o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Isso é uma grande riqueza para a agropecuária, para a indústria medicinal, para remédios, não é? Isso é uma grande riqueza para o país dos mais diversos setores. E o Brasil também é o país de maior diversidade energética. Presta atenção, pessoal. A maior parte dessa eletricidade que nós estamos consumindo aqui vem principalmente de hidrelétricas, termoelétricas ou usinas nucleares. No Brasil, hidrelétricas. 70% da eletricidade do Brasil vem de usinas hidrelétricas. E a usina hidrelétrica tem uma fonte renovável de energia. No mundo, o que é que predomina? Hidro, termo ou nuclear? Termoelétrica. No mundo, o que predomina são usinas termoelétricas, que produzem eletricidade a partir do calor, que emana de onde? Petróleo, gás ou carvão mineral. Os três são os chamados combustíveis fósseis. E o combustível fóssil, ele emite o dióxido de carbono, o monóxido de carbono. E qual é o problema? É que eles são o quê? Gases de efeito estufa. Eles geram o aquecimento global. Então, o Brasil não. O Brasil, 70% da eletricidade vem de hidrelétricas. Nós temos usinas nucleares, 2, que ainda produzem pouco, né? Nós temos 2 usinas nucleares produzindo, em Angra dos Reis, produzindo energia nuclear para a eletricidade. Nós temos termoelétricas? Temos, inclusive aqui no Ceará, temos 3 termoelétricas. Há muitas termoelétricas no Brasil, mas, percentualmente, elas não produzem tanta energia elétrica. Qual é a grande novidade no Brasil? É que nós estamos agora desenvolvendo bem, estamos produzindo bem as chamadas energias renováveis. Ontem, 88% da eletricidade do Nordeste foi movida pelas usinas eólicas. Está se desenvolvendo bem no Brasil a energia eólica, que é a energia dos ventos. E está crescendo muito no Brasil, sobretudo no Nordeste, né? A chamada usina solar. Ok? Usina solar. Usina solar ou fotovoltaica, ela é muito importante no Nordeste. Por quê? Porque nós temos insolação o ano inteiro. E os ventos nordestinos, eles são fortes e constantes. É o melhor vento que tem para produzir energia. E é um vento também muito apreciado pelos esportistas, né? De kitesurf, windsurf. O Ceará é o paraíso do kitesurf. Por quê? Porque aqui os ventos são fortes e constantes. Por isso que o Ceará também é o paraíso para a energia eólica, é uma grande riqueza do Ceará, como a energia solar, porque aqui a insolação é enorme. E nós ainda temos a produção da
energia. Eu tiro energia dos vegetais, por exemplo. Me diga aí, o vegetal que a gente tira mais energia no Brasil? A cana-de-açúcar, para produzir o quê? O álcool. A soja, o dendê, para produzir o quê? O biodiesel. Né? Todo diesel que é consumido, parte dele, obrigatoriamente, tem que ser de biodiesel. Isso faz com que 45% de toda a energia do Brasil seja de energias renováveis. O Brasil é hoje o país no mundo com mais diversidade energética. Isso é um grande patrimônio do nosso país. Então, vamos lá. Então, vejam. A vegetação, né, ela é muito importante, inclusive para a definição também da fauna. Né? Os animais existem de uma maneira ou de outra por diversos fatores, mas principalmente por causa da flora, por causa da vegetação. Muito bem, eu quero mostrar agora, para a gente concluir aqui o nosso debate, a vegetação. A vegetação, evidentemente, ela depende muito do clima, tanto dos elementos climáticos como dos fatores climáticos, ok? Agora, eu quero mostrar para vocês os tipos de vegetação de acordo com o nosso planeta, a posição do nosso planeta. Presta atenção, ó. Guarda isso, ó. Isso é muito importante, já caiu várias vezes. Nas zonas polares, aqui é frio e não chove, hein? Não confunda. Local de gelo, muito frio, gelado, não chove. Em regra, não chove. São verdadeiros desertos, né? Não chove. Ora, se não chove, dá para ter grandes árvores, grande vegetação aqui? Claro que não. Então, nessas áreas aqui geladas, áreas árticas, zonas muito frias, extremamente frias, eu vou ter uma vegetação rasteira, musgos e líquens. É uma vegetaçãozinha rasteira. Como não tem água, como não tem calor, ela não cresce. Né? Como é que a gente chama essa vegetação? Que eu vou encontrar lá no norte da Rússia, né? Vou encontrar aqui lá na terra do Papai Noel, na Finlândia, né? Tá certo? Vou encontrar aqui, lá bem aqui na área ártica aqui da Noruega, na Groenlândia, lá no Alasca, eu vou encontrar a chamada tundra, tá certo? Tundra é aquela vegetaçãozinha rasteira, musgos e líquens que eu encontro em zonas geladas, zonas polares. Agora vejam, aqui, ó, abaixo da zona fria, da zona ártica, eu vou ter ainda uma zona fria, claro que não é gelada, mas ela é muito fria. Eu vou encontrar grandes florestas aqui no Canadá, vou encontrar grandes florestas principalmente na Rússia, mas vou encontrar também aqui na Suécia, na Noruega, não é? Na Finlândia, florestas frias. Normalmente são grandes pinheiros. É uma vegetação muito homogênea, tudo igual, aquele pinheiral, aqueles pinheiros enormes, abertos, não é? Essa vegetação é o que a gente chama de floresta fria. Essa floresta fria é chamada de taiga. A taiga é importante porque os países utilizam dessa madeira para construção de móveis, construção civil, não é? São os maiores produtores de construção, são justamente esses países que têm a taiga, que são aquelas florestas enormes, homogêneas, principalmente de pinheiros. Presta atenção aqui, ó. Aqui, perto do Equador, lembra que eu falei, ó? 5 graus ao norte, 5 graus ao sul, eu tenho o chamado clima equatorial. Portanto, aqui, perto do Equador, é a área que chove mais. É a área mais quente e com mais chuva. Aqui, se chove 3.000 milímetros, 4.000 milímetros por ano. Tem lugar aqui na Índia que chove 10.000 milímetros.
não é? Só para fazer uma comparação, em Fortaleza chove 1.200, 1.300, e olha que Fortaleza é uma cidade que chove bem, 1.200, 1.300 milímetros. Então, a zona equatorial normalmente é zona de muita chuva, né? Aqui estão as grandes florestas tropicais. Por quê? Por que são grandes florestas? Árvores enormes. Porque aqui chove bem, a área é quente e chove boa parte do ano, chove vários meses por ano. É por isso que nós vamos encontrar aqui a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, que é perto do Equador. Ó. Aqui eu tenho um clima quente e úmido. Está aqui a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta do mundo? Não. Ela é a maior floresta tropical, de clima quente. Porque a Rússia, ó, que é o maior país do mundo, 2 vezes o Brasil, tem muita floresta fria, né? Aqui estão, na Sibéria, as maiores florestas frias e a maior floresta do mundo. Presta atenção agora. Aqui, ó, nessa zona, né, eu vou ter aqui locais que, mesmo sendo área tropical, chove pouco. Se chove pouco, a vegetação é menor, não é tão alta, é mais arbustos, não é? São pequenas árvores, que a gente vê uma ou outra árvore, o que vai predominar são os arbustos. Então, aqui na África, onde estão os grandes mamíferos, não é? O elefante, o leão, o antílope, não é? Onde você vai encontrar o rinoceronte, aqui você vai ter as savanas. A savana é, portanto, uma temperatura de clima quente e seco. Chove pouco, não é úmido. Se fosse úmido, seria floresta. Então, a savana já é uma vegetação mais baixa, formada por arbustos e pequenas árvores. Não é? E nós vamos encontrar também, no Brasil, alguns biomas bem específicos que eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês guardem esse mapa, porque esse mapa já caiu várias vezes no Enem. Vamos lá. Guardem na memória esse mapa, ok? Tudo bem. Guardem na memória esse mapa. Bioma é quando você vai encontrar vegetação e animais típicos de uma determinada região, com características comuns. Isso aqui é bioma. Vegetação, fauna e flora. Como é o nome desse bioma aqui? Floresta amazônica. A floresta amazônica, ela está na região norte, entra um pouquinho aqui na região centro-oeste e até entra aqui na região nordeste. Boa parte do Maranhão faz parte também da floresta amazônica. Qual é a sua característica? Aí o clima é quente ou frio? Quente. Úmido ou seco? Úmido. Grandes precipitações, grande pluviometria, grandes florestas, né? Aquelas folhas latifoliadas, as folhas não caem o ano inteiro, as árvores têm folhas. E grandes rios. Rios perenes ou intermitentes. Perenes são aqueles rios que não secam. Rios intermitentes são aqueles rios que existem onde chove pouco. Tem época do ano que o rio não tem água. Exemplo, Jaguaribe, aqui no Ceará. Os rios cearenses, em regra, eles são intermitentes. Eles correm água durante alguns meses e durante alguns meses eles ficam sem água. Ok? Na Amazônia, como chove muito e boa parte do ano, os rios são perenes. Eu vou encontrar também uma grande fauna, né, por causa da diversidade de clima, de vegetação da Amazônia. Pessoal, aqui, ó, no Maranhão, no Piauí, eu tenho uma zona de transição, não é? Uma parte do Maranhão e boa parte do Piauí, eu tenho a chamada Mata dos Cocais. O que é isso? São grandes palmeiras, não é? Aí eu vou encontrar coqueiro, vou encontrar carnaúba, né? Vou encontrar coco-babão, né? Vou encontrar vários tipos de palmeiras, né? É uma zona de transição entre a Amazônia e a Caatinga.
Então, aqui é uma região que chove bem, não tanto como na Amazônia. É uma região de transição. Esse amarelo claro aqui, ó, é a chamada Caatinga. Olha aqui o Ceará. 90% do Ceará é Caatinga, não é? O que é que caracteriza a Caatinga? O clima é quente ou frio? Quente. Mas ele é úmido ou seco? Seco. Só chove na Caatinga 3, 4 meses por ano. É normalmente de fevereiro a maio. De fevereiro a maio, às vezes até junho, você vai no interior e as árvores estão floridas. As árvores têm folhas. Os rios têm água. Por quê? Porque só chove 3, 4 meses. A partir de junho até dezembro, até janeiro, não chove. Aí as flores caem. Não é? São as chamadas árvores caducifólias. As árvores são caducas, caem as folhas, não é? Quando está muito seco, quando não chove. Volta a chover, volta a ter flores, volta a ter folhas. Então, são as chamadas árvores caducifólias. São árvores menores, não é? Mas são árvores que têm muita resistência, muita resiliência, né? Porque elas não morrem, elas perdem as folhas para não morrer, elas perdem as folhas para se preparar para aquela estação mais difícil. Os rios são intermitentes, ok? Presta atenção, ó. Essa região aqui enorme, né? Não é tão grande como a floresta amazônica, mas é a bioma maior do Brasil. Fica aqui no centro-oeste, pega aqui um pedaço da Bahia, pega aqui um pedaço do Piauí, um pedaço do Maranhão, é sobretudo no centro-oeste. Como é o nome desse bioma? Cerrado. O cerrado, aí ele vai ter um clima tropical típico. Lá no centro-oeste, chove metade do ano, na outra metade não chove. Quando chove é muita água, não é? Na outra metade do ano não chove, fica muito seco, não é? Com pouca umidade. E aí as árvores vão ser muito pequenas, vai predominar arbustos, muito parecido com a savana na África. São aquelas árvores retorcidas, não é? É a típica árvore do centro-oeste, não é? Muito arbusto e poucas árvores, e as árvores são retorcidas, pequenas, não é? Isso aqui é o cerrado, é o segundo bioma em tamanho no Brasil. Presta atenção agora, esse verde aqui, ó, pega o litoral que vem do Rio Grande do Norte, a parte litorânea, pega aqui Espírito Santo, aí Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, não é? Paraná pega um pedaço aqui. Como é o nome dessa mata? É a Mata Atlântica, não é? Aí é uma floresta tropical. É uma floresta de árvores maiores, não tão grandes como a floresta amazônica. Os rios também são perenes, porque aqui, normalmente, nós temos as 4 estações do ano. Chove mais do que no Cerrado e do que na Caatinga, ok? E eu tenho 2 biomas menores. No sul do Brasil, é uma área mais fria, mas também muito seca, não é? Aí eu quase não vou ter árvore, eu vou ter campos, aquela área graminha, né? Aqueles morros cheios de graminhas, muito bom para a criação de gado. Como é o nome aqui desse bioma? A gente chama aqui de pampa, que existe aqui no Rio Grande do Sul, existe aqui no Uruguai, não é? Na Argentina, são os pampas, são campos, não é? Aqueles morros de gramíneas com muito pouca árvore, porque chove pouco. É a área mais fria também. E aqui no Mato Grosso do Sul, eu tenho um pequeno bioma, que é muito interessante, porque quando chove, chove muito e fica a área alagada. E quando não está chovendo, seca. Quando não está chovendo, os criadores de gado levam o gado para essa região. Quando chove, os criadores tiram para o gado não morrer na água, né? Como é o nome aqui desse bioma? É o Pantanal. Então, esses são os grandes biomas do Brasil. Dá uma olhadinha aqui para a gente encerrar no Nordeste. Olha aqui o Ceará. Pessoal, me diga uma coisa. Por que tem seca no Nordeste? Vamos pensar. Primeiro, porque
chove apenas em poucos meses do ano. Não é que chova pouco, atenção, hein? A média de chuvas no Ceará é 800 milímetros por ano. 800 milímetros é o que chove na Europa. Então, o problema aqui não é falta de chuva. Chove razoavelmente. 800 milímetros por ano é uma quantidade razoável. O problema é que chove de fevereiro a maio. Chove 3, 4 meses por ano. O resto do ano fica sem chover. Na Europa é 800 milímetros, mas as chuvas são mais bem distribuídas, porque lá eles têm as 4 estações do ano. Então, chove no verão, chove na primavera, entenderam? Então, aqui, as chuvas são concentradas, as chuvas são mal distribuídas durante o ano. Presta atenção. Aqui o calor é grande ou pequeno? É grande, né? Ok. Então, o que chove, o que é que acontece com essa água que caiu? Boa parte dela evapora-se. Como o calor é grande, a temperatura é alta, a evaporação é enorme. Isso é um problema. Cai a água, mas boa parte dessa água dos açudes, dos lagos, dos rios, essa água é evaporada pelo alto calor. É outro problema. Terceiro problema, eu posso acumular essa água, não posso? Posso. Para isso se constrói açude. O problema é que a evaporação toma boa parte dessa água dos açudes. Mas eu posso construir poço. Só que tem um problema. O nosso solo é formado por rochas sedimentares ou rochas graníticas. Graníticas, não é? O nosso solo, ele é de pedra. Então chove e a água chega num ponto que encontra a pedra. Como ela encontra a pedra, aquela água vai encharcar, vai formar um riachinho, um riacho, vai para o rio e vai para o mar. Se a rocha fosse sedimentar, a água entrava, se fosse barro, terra, ela entrava e ia encontrar a pedra lá embaixo. Aí eu podia cavar o poço profundo. Então é outro problema nosso. Não é? O nosso solo é cristalino. Ele não é um solo sedimentar, em regra. Isso prejudica muito, porque essa água ela não consegue ficar para construção de poços. É outro problema nosso para a questão da seca. E, finalmente, mesmo sendo assim, o Ceará tem áreas diferenciadas da Caatinga, não tem? Aqui, ó, é a Serra da Ibiapaba. Aqui eu vou ter a Serra do Araripe, eu vou ter a Serra de Baturité, Meruoca e outras pequenas serras. São as chamadas serras úmidas. Como elas são áreas mais altas, chove mais ou chove menos? Chove mais. Aí eu vou ter pequenas florestas, né? É por isso que a gente tem Mata Atlântica no Ceará. A gente tem florestas tropicais no Ceará, nessas áreas mais altas, nas chamadas serras úmidas. E eu tenho também a vegetação litorânea. A vegetação litorânea é formada pelos chamados tabuleiros costeiros, pelo mangue, não é? Por aquela vegetação de praia, que alguns autores também consideram como sendo Mata Atlântica. Pessoal, gravem esse mapa, ok? Gravem aí, visualizem esse mapa, porque esse mapa sempre cai nas provas do Enem. Ok? Ficou legal? Adorei estar com vocês. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Não sei se a gente se vê antes da prova, tá bom? A próxima vez que eu encontrar vocês, eu quero encontrar na universidade. Ok? Grande abraço.